Meus irmãos, paz do Senhor, nós terminamos de ler hoje 1 Coríntios, né? E como nós terminamos de ler 1 Coríntios, eu gostaria de deixar sobre a introdução da carta, que é de extrema importância para nós entendermos 1 Coríntios. Quando nós lemos qualquer carta paulina, é importante entendermos quem escreveu, por que escreveu, para que escreveu, de onde escreveu e coisas da cidade, para entendermos acerca do que Paulo quer falar, qual é o verdadeiro significado. Quando nós olhamos para essa carta, primeiro, quem escreveu? Capítulo 1 e versículo 1, vemos de uma forma muito bem clara que foi o apóstolo Paulo. Segundo, por que escreveu? Primeiro, porque no capítulo 11 diz que os da família de Cloé falaram para Paulo algumas coisas que estavam acontecendo na igreja. E eles, vendo o erro e não concordando, compartilharam com Paulo. Paulo, sabendo disso, escreveu aos Coríntios para poder colocar algumas coisas em pauta e questionar os erros deles. Um exemplo, a divisão da igreja, um jovem que se deitava com a sua madrasta, no capítulo de número 5, e assim por diante, tantos outros questionamentos. O segundo ponto está no capítulo 8:1, que Paulo também escreveu porque eles tinham dúvidas acerca de coisas sacrificadas e acerca de outras coisas, que Paulo vai responder a eles. Primeiro, porque falaram dos problemas, e segundo, porque eles tinham algumas dúvidas. Terceiro, de onde ele escreveu? Paulo escreveu para os coríntios, quando ele estava na cidade de Éfeso. Muito bem claro no capítulo 16, no versículo de número 8. O outro ponto que nós vemos é a edificação da igreja. Na segunda viagem missionária, quando Paulo está passando lá por Corinto, no capítulo de número 18, foi quando houve a edificação dessa igreja, que foi Paulo quem a edificou. Diferente da igreja de Roma, né? Quando ele escreve aos romanos, ele deixa bem claro que não fora ele o edificador, nem muito menos Pedro, né? Mas aí nós entramos em outro contexto, em outro texto. Não vamos falar por hoje sobre isso. O tema da carta, problemas da igreja. Nós somos acostumados sempre a olhar qualquer carta, versículo por versículo, só que eu tenho que concordar com um escritor chamado Peter Wagner, quando ele diz que Coríntios tem que ser analisado não versículo por versículo, mas problemas por problemas, que aí nós vamos entender o conteúdo da carta, que é cheia de problemas, divisão, o menino se deitando com a sua madrasta, comidas sacrificadas, acerca dos ricos e dos pobres na ceia do Senhor, nós temos acerca dos dons espirituais, tudo isso são problemas. Acerca da ressurreição, alguns não estavam crendo na ressurreição e tantas outras coisas, né? Mas quando nós olhamos esses problemas, nós conseguimos entender de uma forma muito mais clara essa carta aos Coríntios. Um outro ponto muito importante é que 1 Coríntios não foi a primeira carta de Paulo escrita para eles, não. Quando nós vemos o capítulo 5 e 9, Paulo já diz que já havia escrito uma primeira vez. Essa 1 Coríntios que nós terminamos de ler é a segunda carta que Paulo envia aos Coríntios. E quando nós lemos 2 Coríntios 2:4, Paulo ele faz menção de uma carta severa, que foi a terceira carta que ele escreveu. E 2 Coríntios, que aqui nós temos, é a quarta carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Então nós temos aí 4 cartas que Paulo escreveu para essa igreja, para corrigi-los, para falar com eles. É a igreja mais problemática de todas as igrejas a que Paulo escreveu, é a igreja de Corinto, né? Muitos e muitos pecados, muita e muita bagunça, ainda que eles tivessem todos os dons, né? Mas dons não significa que a pessoa é salva ou verdadeiramente transformada ou que nasceu de novo, pois o próprio Paulo fala que nenhum dom vos falta, mas que eles ainda eram carnais por conta da divisão. Mas vejamos, acerca da cidade, todo aquele que vivia em Corinto, uma boa parte, tinha cerca de 600 mil habitantes, a qual a boa parte estava corrompida por conta dos excessos da época, né, da vida devassa. Tinha um dilema de corintianizar. Quando chamava-se uma pessoa com esse apelido, significava que essa pessoa tinha uma vida devassa. Lá em Coríntios, tinha o templo de Afrodite, ao qual tinha 1000 prostitutas sagradas na acrópole da cidade, que elas desciam até os portos para se prostituírem, e muitas pessoas eram levadas com isso. Paulo ele corrige a igreja, porque tinha gente que se deitava com meretriz, e com isso fazia-se um só corpo.
E Paulo usa esse exemplo para falar que quando nós se deitamos com uma meretriz, quando uma pessoa da igreja de Corinto se deita com a meretriz, fazia-se um corpo. E quando aquele que estava com Cristo também fazia o seu corpo. E nós não podemos ter essa divisão, dizer que fazemos parte do corpo de Cristo, sendo que muitos estavam se deitando com uma meretriz. Né? Paulo também usa esse exemplo para falar acerca dos dons, que cada um tem o seu lugar. Um é orelha, outro é olho, todos têm ao menos um dom, fazem parte do corpo de Cristo. Fomos batizados, não é? Em um só corpo, que é o de Cristo, para fazermos parte deste corpo. Só que aqui nós vemos as imundícies que tinha nesta cidade, né? Uma cidade a qual muita gente passava por essa cidade por conta de seus portos, mas porém era uma cidade muito devassa. E assim nós entendemos já uma parte de Coríntios, a introdução para podermos adentrar na carta, né? Vou procurar colocar as introduções antes de começarmos a leitura, e após isso daremos continuidade à leitura. Amém?